nossas vidas. Obrigada por essa oportunidade, que nós possamos agarrar ela e fazermos diferente aquilo que nós erramos ontem, que nós possamos não cometer hoje, Senhor, os nossos erros. Perdoai as nossas falhas, nossas fraquezas, e eu quero te entregar o nosso dia nas tuas mãos. Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, as nossas tarefas, as nossas atividades, que nós possamos desenvolver da melhor forma, que nós possamos fazer como se fosse para o Senhor. Ó Jesus, abençoe esta empresa, cada colaborador, Senhor, cada um com suas atividades, o lar, o familiar de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa ir de encontro neste momento a cada situação, que o Senhor possa abençoar, Senhor, seja no relacionamento, seja numa situação financeira, seja emocional, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos. Senhor, toma nas tuas mãos, nós te entregamos, meu Deus, esta empresa. Obrigada, Senhor, porque é daqui que nós tiramos o nosso sustento. Obrigada, Senhor, por este ano que está se findando, e mais uma vez a tua misericórdia, as tuas mãos têm sido estendidas sobre este lugar. Continua nos abençoando, Senhor. Obrigada por tudo, e que nós possamos ofertar a ti um culto em louvor e gratidão a ti, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos adorar? Deserto. É mais que estrada.
perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, cante isso. Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Cante mais uma vez, tu és o autor, Senhor, declare. Tu és o autor. A vida, tu és o Senhor, aquele que me amou, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu, cante mais uma vez, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Vai declarando sobre a tua família, sobre a tua casa, no teu trabalho, em tudo que você colocar a mão, aonde a planta do teu pé pisar, querido, declare para o louvor da glória do Senhor. Para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Você pode declarar para a tua vida. Já se fala aqui no final do ano, as pessoas fazem a retrospectiva. Continue fazendo, não só no final do ano, mas todos os dias da tua vida, querido. Olha para o espelho todo dia e fala assim: Deus, ô Mariana, está errando, hein? Tem que consertar, hein? Faz isso. Sabe por quê? Primeiro na gente, depois através da gente, nas pessoas. Amém? Pastor Divaldo com a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Graça e paz. Quem está feliz de glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Para nós é uma alegria muito grande compartilhar com os irmãos toda a primeira sexta-feira do mês, estar aqui com vocês. É a oportunidade que Deus nos dá para estar em comunhão com os irmãos e também ouvir adoradores adorando o Pai no Espírito, em verdade, e ouvir Deus também tratando com nós. Eu gostaria muito que você entendesse o que nós vamos ministrar aqui hoje. Nós estamos já em dezembro, o último mês do ano. Deus nos dá 12 meses, 365 dias ao ano, e tudo isso para louvar e adorar o nome dele, servir a ele. E cada momento que você tira do seu tempo para adorar o Senhor é um tempo que você vai depositando, adorando ao Senhor de vida nessa terra. E hoje nós queremos falar algo muito importante para cada um de nós. Se você crer no que nós vamos ministrar, você tem tudo para você entrar em 2026 com cabeça erguida, deixando tudo que passou para trás e entrar verdadeiramente com mais um ano na presença do Senhor, sem medo, para você avançar nos seus propósitos. Diga comigo assim: eu não devo olhar, eu não devo olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para Jesus. Amém? Então, existem pessoas que valorizam mais a circunstância do que Jesus.
E eu quero mostrar para você, dentro da palavra do Senhor, que aqueles que vivem olhando para as circunstâncias, a tendência é que essas pessoas nunca vão progredir, sempre irão regredir, porque a circunstância muitas vezes não é favorável. A circunstância muitas vezes ela vem para trazer sentimento de medo para os nossos corações, e o medo nos trava, o medo nos paralisa. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Todo mundo conhece essa passagem, inclusive eu citei alguns versículos da última mensagem que nós ministramos, mas eu gostaria muito que você entendesse duas palavrinhas que nós vamos focar nelas, para você entender o propósito da palavra. Eu não devo olhar para a circunstância, mas eu sempre tenho que olhar para Jesus. Mateus 14, no versículo 29 ao versículo 32. Nós vamos ler o 29, o 30, 31, 32. O tema da palavra nesta manhã é: eu não devo olhar para as circunstâncias, mas sim para Jesus. Se você não tem a Bíblia, se você quiser pegar no aplicativo, mas se você quiser também ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém ou amém? Amém. Podemos? Amém. Vamos lá, versículo 29. Venha. Então aqui o Senhor está fazendo um convite para Pedro. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Vou repetir porque aqui tem duas palavras importantes para você entender. Primeiro é o convite. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas. Olha como o versículo termina. Para onde que Pedro está andando? Sobre as águas. Qual a direção? Em direção a Jesus. Versículo 30 vai dizer assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Vou repetir para você entender, grava essa palavrinha, medo. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Fala comigo assim: então. Com autoridade. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Amém? Feche os olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida nessa manhã. Entrega, ó Pai amado, cada ouvinte que aqui se encontra. Entrega a Ti, ó Pai, aquele que está, mesmo que não estão aqui presentes, estão ouvindo a voz do Senhor. Entregamos, ó Pai, a Tua palavra que foi lida nas Tuas mãos. Agora que o Teu Espírito Santo possa trazer o discernimento para cada um de nós entendermos a Tua palavra. Assim nós clamamos a Ti, Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos olhar para Ele. Amém. Fala comigo assim: eu não posso olhar para a circunstância, eu devo olhar para Jesus. Amém? Então eu gostaria muito que você me desse sua atenção nesses 15, 20 minutos que nós temos para trazer algo, revelação para o seu coração. Essa passagem é muito conhecida, todo mundo já conhece essa passagem, todo mundo já ouviu essa passagem. Jesus anda sobre as águas,
os discípulos veem Jesus e imaginam que é um fantasma, e ali por diante Pedro sai do barco, vai até Jesus, ele começa a afundar, Jesus, ele grita por socorro, Jesus estende as mãos, ajuda Pedro e entra os dois no barco. Mas eu quero focar justamente por que Pedro começou a se afundar, ok? Porque na vida todos nós temos um propósito, todos nós temos um objetivo na vida para nós alcançarmos algo para o futuro. Só que na vida também todos nós, se nós não observarmos por onde nós estamos caminhando, e se nós não observarmos também quem está ao nosso redor, nós corremos o risco de começar algo e não concluir aquilo que nós começamos. Então, se eu começo algo e não concluo aquilo que eu estou começando, a tendência é eu me afundar, ok? Então, observe bem o versículo 29, Jesus ele vai trazer uma palavra para Pedro. Jesus ele vai convidar Pedro a tomar uma atitude. Quando Pedro ele olha para Jesus e tem aquela consciência que realmente não é um fantasma, ele tem a consciência que é Jesus que está vindo na direção dele, Pedro vai dizer assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir até o Senhor. Amém? Versículo 28, você encontra o que eu estou dizendo para você. Então, quando Pedro ele tem uma clareza ótica humana, que é Jesus mesmo, que está indo na direção deles, ele vai dizer assim: Senhor, até alguns segundos nós tínhamos dúvida que era um fantasma, mas agora eu tenho a convicção que é o Senhor mesmo que está vindo na nossa direção. Então, se és tu, deixa eu ir contigo. Entre 12 homens que estavam dentro do barco, somente Pedro agora tem uma clareza certa: quem está vindo na direção deles é Jesus. E agora Pedro ele vai tomar uma atitude de ousadia, que na vida, se você quer crescer, você tem que ser ousado. Agora, só que Pedro ele vai tomar uma atitude e vai atender o chamado de Jesus. Observe bem que ele pede para ir até Jesus. Então aqui nós encontramos uma atitude individual que todos nós deveríamos tomar. Para eu tomar essa atitude de ir até Jesus, eu não preciso da minha esposa, eu não preciso dos meus filhos, eu não preciso de amigos para decidir por mim, para eu ir até Jesus. Então eu gostaria muito que você entendesse esse ponto que eu estou relacionando a você. Para eu ir até Jesus, eu não preciso de ninguém que me impeça de eu ir até Jesus. E muitas vezes, a atitude de ir até Jesus, nós criamos um sentimento na nossa mente, que achamos que se eu ir até Jesus, o meu pai vai ficar com raiva de mim, quem está ao meu redor vai ficar com raiva de mim, e isso impede muitas vezes de você tomar a atitude de ir até Jesus. Lógico que todos nós, como homens de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus, todos nós deveremos um dia tomar essa atitude de ir até Jesus. Essa atitude de ir até Jesus, eu tomei ela quando eu tinha 18 anos de vida. Aos meus 18 anos de vida, eu decidi com clareza que o único que poderia alavancar minha vida era Jesus. Então eu tomei essa atitude de ir até Jesus. Hoje, dia 21 de janeiro, eu vou completar 62 anos de vida. Então, aos meus 18 anos, eu tomei a atitude de ir até Jesus. Isso está se passando anos, mais anos. Eu estou permanente e sempre estarei até Jesus voltar. Amém ou amém? A pergunta que eu faço para você, não preciso me responder, mas fica no seu coração: quantos de vocês nessa manhã, eu já falei de mim, agora quantos de vocês nesta manhã já tomaram essa atitude de ir até Jesus? Jesus ele faz um convite em Mateus 11,
Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus faz um convite. Aí quando Pedro ele vai observar, tomar essa atitude, Senhor, se és tu, eu tenho a clareza que és tu, não é um fantasma, então deixa eu ir até o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Estou sendo bem claro para vocês? Ok? Então ele toma essa atitude, eu tenho uma visão clara que é o Senhor. Então ele sai do barco e começa a andar na direção de Jesus. Ok? Então a partir do momento que você toma uma atitude de ir até Jesus, o seu propósito não é olhar nem para a esquerda, nem para a direita e nem para trás. A partir do momento que você toma a atitude de você ir até Jesus, a sua caminhada tem que ser um alvo e um objetivo: andar na direção de Jesus. Então, se eu tomo uma atitude, como muitos de vocês já tomaram essa atitude, como Pedro aqui em Mateus 14, toma essa atitude de ir até Jesus, então o alvo de Pedro agora é andar na direção de Jesus. Então, quando você toma uma atitude, como Pedro toma, como eu já tomei, como muitos já tomaram, caminhar agora é somente na direção de Jesus. Por isso que quando Moisés morre, Josué primeiro, Deus vem até Josué e fala assim: Josué, Moisés morreu, não temas. A primeira ordem que Deus dá para Josué: não temer, não tenha medo. Medite na minha palavra dia e noite. Segue ela dia e noite. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Fazendo isto, tu serás um homem bem sucedido. Então, se eu quero 2026 ser bem sucedido, eu só tenho uma direção para seguir, se chama Jesus. Amém? Então, eu não devo olhar agora nem para a esquerda e nem para a direita. Isso quer dizer, a partir do momento que você toma uma atitude de ir até Jesus, eu não posso olhar a circunstância. Amém? Ok? Então, se eu tomo uma atitude de ir até Jesus, qual é o meu olhar? Somente para Jesus. Agora, se eu tirar o meu olhar de Jesus e começar a olhar a circunstância, eu vou correr risco de se afastar, se desviar ou me afundar. Então agora Pedro, ele toma atitude, sai do barco e começa a andar na direção de Jesus. Este é o propósito do homem de Deus, é o propósito da mulher de Deus, e de andar somente na direção de Jesus. Então eu não posso olhar para a circunstância, porque a partir do momento que você toma uma atitude de andar na direção de Jesus, o inferno vai se levantar contra mim, contra você. Vou repetir. A partir do momento que você toma uma atitude de andar na direção de Jesus, o inferno vai se levantar contra mim, contra você. E quando você toma essa atitude, você acha que o inferno fica satisfeito com você? Quando você toma essa atitude de sair de uma posição, de andar na direção de Jesus, o inferno não fica satisfeito com você. Porque ele sabe, Satanás sabe, que quando você toma uma atitude de andar na direção de Jesus, você está saindo do natural para viver o sobrenatural. Vou repetir. Quando você toma a atitude de sair do natural e andar na direção de Jesus, você está dizendo para o inferno: eu não vou viver mais do natural, eu vou viver sim do sobrenatural. Então agora Pedro, ele toma uma atitude e começa a andar. Só que tem um detalhe: andar sobre lugar firme é muito fácil, andar em terras é muito fácil. Só que Pedro não está andando em terra, Pedro está andando sobre as águas.
para mostrar para mim e para você que nós podemos viver o sobrenatural na direção de Jesus. Para mostrar para mim e para você que nós podemos viver, caminhar, andar no sobrenatural. Só que eu só vou viver o sobrenatural, eu só vou viver o impossível nessa terra, se eu focar o meu olhar em Jesus. Porque quando o meu olhar está em Jesus, eu não estou olhando para as circunstâncias, eu não estou olhando para mais ninguém, o meu olhar só tem uma direção: Jesus. E quando que você viver nessa terra focado em Jesus, você não vai viver o natural, você vai viver o sobrenatural, porque você não foi criado para viver o natural, você foi criado para viver o sobrenatural. Observe bem que agora Pedro está caminhando, Pedro está andando sobre as águas, e é um pedido que ele faz. Se você analisar em Mateus 14, fala assim: Senhor, deixa eu ir até o Senhor andando sobre as águas. Pedro não está pedindo: Senhor, deixa eu ir até o Senhor nadando. E tem muitos teólogos que falam que Pedro não sabia nadar, mas eu afirmo que Pedro era nadador. Pedro sabia nadar sim. Se você abrir a sua Bíblia em João 21:7, você vai ver que Pedro se lança no lago. Então Pedro sabia nadar. E tem muitos pregadores que falam que Pedro sabia nadar. Só que olha a ousadia de Pedro: Senhor, eu tenho uma visão clara que é o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor andando sobre as águas. O pedido de Pedro podia ser: Senhor, deixa eu ir até o Senhor nadando. Irmão, ir nadando, para quem sabe nadar, é muito fácil. Fazer o natural é muito fácil. Agora eu quero ver você exercitar a sua fé, ser ousado e viver o sobrenatural. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida nesta manhã. Deus te convida a mim, Deus convida você, Deus nos convida para 2026 viver o sobrenatural. Ele tem muitas bênçãos para você e para mim. Só que eu tenho que decidir na minha vida não olhar para a circunstância, olhar para Jesus. Porque observe bem, Pedro está andando, sim ou não? Fala aí, igreja. Pedro está andando sobre as águas, sim ou não? Sim. Qual foi o pedido dele? Nadando ou andando até Jesus? Andando. Ele tinha uma opção de nadar? Sim, tinha. Só que ele foi ousado. Falou: Senhor, eu não quero ir até o Senhor nadando, eu quero ir até o Senhor andando. Só que a Bíblia diz, o Senhor libera uma palavra para ele: então vem, Pedro, seja feito segundo o teu pedido. Você quer vir andando? Então vem. A Bíblia diz que Deus realiza os desejos de nossos corações. Qual é o desejo de Pedro? De ir andando, ok? Então Jesus falou assim: então você vem, eu vou realizar o seu desejo. É isso que você quer? Então vem, com um propósito, olhando para mim. Quantos têm desejo aqui de alcançar algo de Jesus que diga amém? Amém. Quantos que precisam de um milagre de Jesus que diga amém? Amém. Ele tem poder de realizar, sim ou não? Sim. Tem. Mas a sua fé é suficiente para isso? De você ser uma pessoa ousada, ou ousado como Pedro foi? Só que tem um detalhe: eu creio em Deus, nós cremos em Deus, nós sabemos que Ele é o único que pode trazer o milagre que nós necessitamos, só que nós muitas vezes deixamos a nossa fé vacilar. Pedro está indo, caminhando na direção de Jesus. Muito bem. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro sentiu o vento forte. Lembra que eu falei para você, quando você toma a atitude de andar na direção de Jesus, o inferno se levanta? É isso que acontece. Muitos de nós tomamos a atitude de ir até Jesus, andamos até Jesus, só que o vento vai soprar. E muitos de nós, aqui neste momento, perdemos o foco de Jesus e começamos a olhar a circunstância. E quando Pedro olha para a circunstância, a Bíblia fala que o vento, Pedro sentiu o vento muito forte. E muitos de nós, irmãos, tem um momento que o vento sopra ao contrário. Tem um momento que o inferno investe contra mim, contra você.
Mas se você fazer como Pedro fez, olhar para a circunstância, infelizmente você vai se afundar. Você vai se afundar em dívida, você vai se afundar na orgia, você vai se afundar no alcoolismo, você vai se afundar nas drogas, você vai se afundar mesmo, porque você perdeu o foco, que era Jesus. E quando o seu foco era Jesus, Deus estava com as mãos estendidas, continua com as mãos estendidas, dizendo assim: eu estou aqui, pode pedir socorro. Isaías 62, as minhas mãos estão estendidas, os meus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Já estou encerrando para finalizar aqui. O que Pedro faz? Ele perde o foco, olha para a circunstância, como muitos de nós estamos olhando para a circunstância, perdemos o foco de Jesus e começamos a nos afundar. Afundamos em todas as áreas que você tem aqui para você. Afundamos em dívida, afundamos na orgia, no alcoolismo, nas drogas, casamentos vai ser destruído, a vida espiritual vai ser destruída, porque nós estamos nos afundando. O que Pedro agora faz? Ele dá uma visão clara, ele traz o foco dele de novo para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou me afundando, socorre-me. Isaías 62 vai dizer que as mãos do Senhor estão estendidas para aqueles que pedem socorro. A Bíblia vai dizer que Deus está de prontidão, de braços abertos, para quem grita, clama socorro. E Pedro vai dizer: Senhor, estou me afundando, socorre-me. Na mesma hora, ele vai dizer: Senhor, tive medo, senti o vento, tive medo. O que afundou Pedro? Não foi a tempestade. O que afundou Pedro foi o medo. O medo tem afundado muita gente. Se quer tirar uma pessoa da presença de Deus, Satanás coloca o sentimento de medo. Gênesis 3:10. Deus vai no jardim, chama Adão. 3 vezes. Gênesis 3:10. Adão vai responder: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo, porque eu estava nu. O medo paralisa muitas pessoas. Eu não tenho mais tempo para estender a mensagem, mas o medo paralisa muitas pessoas. O medo trava as pessoas. O medo tira pessoas da presença de Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus, Ele está de braços abertos, esperando o seu socorro, ouvir o seu clamor por socorro. Fique em pé para nós orarmos. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você, para você vencer este medo. Pedro trocou a fé dele pelo medo. E eu quero ser um profeta de Deus na sua vida essa manhã. Não troca a sua fé por medo. Olha aqui para mim, para me orar por você. A Bíblia fala que Jesus segurou na mão de Pedro, sim ou não? Vamos lá, igreja, sim ou não? Mas Jesus segurou a mão de Pedro porque Pedro levantou a mão. Se você levantar a mão nessa manhã e gritar: Senhor, socorro nessa área aqui, eu estou me afundando nessa área, Ele está de prontidão de segurar a sua mão e trazer você de volta para a realidade da vida. E uma coisa que eu acho lindo aqui: Jesus segura na mão de Pedro, e a Bíblia vai dizer que os dois entraram no barco e o vento se acalmou. Você quer que o vento se acalma? Você quer vir de volta para a realidade da vida? Levanta as mãos e deixa Jesus caminhar você na direção certa. Vou repetir: o que afundou Pedro não foi a tempestade. O que afundou Pedro foi o medo que ele teve. Feche os olhos e eu orar por você. 2025 está se acabando. Talvez o medo te paralisou em muitas áreas da sua vida em 2025.
Mas nesta manhã eu quero ser um profeta de Deus na sua vida. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para Jesus nesta manhã. Jesus, ele diz: Pedro, você é um homem de pequena fé. Por que você duvidou? Você vai indo tão bem, Pedro. Assim acontece comigo, com você. Nós caminhamos tão bem com Jesus. Chega a certo ponto, nós desanimamos. Chega a certo ponto, nós queremos abandonar tudo. Tem pessoas que nessa manhã estão desanimadas de caminhar com Jesus. Tem pessoas que nessa manhã que já caminharam com Jesus, não estão caminhando mais. Cada dia se afundando. Volte para a realidade da vida nessa manhã. Entra 2026 com a cabeça erguida, dizendo assim: eu vou focar em Jesus, eu quero o sobrenatural, eu não quero viver o natural mais. Pai, eu quero orar pela tua família nesta manhã. Somos todos filhos do Senhor. Somos todos, ó Pai amado, a família do Senhor nesta manhã. O Senhor não olha para placas de igrejas. O Senhor não olha para rote religioso, ó Pai. O Senhor olha para a paternidade de Pai. Com todos os erros que nós cometemos, mas nós continuamos sendo filho do Senhor nesta manhã. E como filho do Senhor nesta manhã, nós clamamos por socorro. Nós fazemos como Davi, ó Pai, no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para este coração deste homem, para o coração dessa mulher. Ó Pai, se este coração está se afundando em algumas áreas da vida, dê força, dê ousadia para ele gritar socorro. E com certeza o Senhor venha socorrer cada um de nós. Eu entrego, ó Pai, cada um nas tuas mãos. Eu quero fazer um clamor muito especial nesta manhã, ó Pai, como sempre eu oro nos dias que nós estamos aqui. Eu quero entregar o anfitrião dessa casa nas tuas mãos, o Tatinho, ó Pai amado, juntamente com a sua família. Essa família é anfitrião, ó Pai amado, este ambiente. Guarde e proteja o teu filho em todas as áreas da vida deles. Assim nós oramos por cada funcionário nesta manhã, cada representante legal que o Senhor colocou, ó Pai amado, nessa fábrica. Eu profetizo, ó Pai, 100 vezes mais a multiplicação das vendas, ó Pai amado, dessa empresa. Assim eu oro, Senhor Jesus, que 2025 teu filho não venha fechar no vermelho, mas venha fechar no positivo, Senhor. Eu oro e declaro a bênção para todos essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Não olha para a circunstância, olha para Jesus. Você vai ver o sobrenatural dele. Amém? Feche os olhos. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo que intercede por nós e permaneça em nós, não só hoje, mas para sempre. Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.